Depois de ver toda essa base teórica de Dart, agora a gente volta para alterar o nosso aplicativo e continuar ele, né? Ele está muito feio agora. Ele está com esse fundo vermelho, está com os botões pretos, né? A gente tem que alterar tudo isso. Então a gente vai fazer isso agora. Tá na homepage.dart, que é o nosso arquivo que cria essa tela em si. A gente vai alterar primeiro a cor vermelha de fundo, né? E onde está o código que cria essa cor vermelha? Dentro do widget container. E lembrando da base de Dart, container é o quê? É um widget, mas em questões básicas, container é uma classe que herda de stateless widget. Por isso que a gente diz que ele é um widget, tá? Mas no fim das contas ele é simplesmente uma classe. Enfim, voltando. Então, para o parâmetro color do container, a gente está atribuindo colors.red. A gente tem que mudar para black. Black 87 eu vou usar, que é um preto não totalmente preto, ele tem um pouquinho de transparência, né? Então com fundo branco ele vai aparecer meio acinzentado, ok? A gente pode já salvar esse código usando Ctrl S no teclado e já vai ser aplicado no nosso aplicativo. Agora a gente precisa alterar a cor dos botões, né? E esses botões numéricos estão sendo implementados aonde no nosso código? Nesse método aqui chamado buildNumericButton, lembra? Então, todos os botões numéricos estão chamando esse método, buildNumericButton. Se eu seguro Ctrl B, ele pula para essa parte do código diretamente, né? Que é nosso próprio código, certo? buildNumericButton. E é dentro desse materialButton que está o nosso text, que realmente escreve esses números na tela, certo? E é aqui, então, que a gente vai alterar a cor do nosso texto. Lembrando também que text nada mais é do que uma classe. Então vamos lá pular para text, só para você poder fazer a associação entre a base teórica de Dart, né, ou a base de programação, não só a base teórica, mas a base de programação da linguagem Dart, com o que o Flutter criou para a gente usar. Então text também é uma classe, e ele herda de stateless widget. Por isso que a gente fala que text também é um widget, certo? E entre os parâmetros do construtor, text recebe primeiramente como parâmetro posicional o data, que é realmente o texto, a string, que a gente está passando, no caso do teclado numérico, os números, certo? Em string, né? Em formato de texto, não como int, como inteiro. Entre os parâmetros nomeados, existem vários, mas não existe color, como a gente tem usado em outros widgets. Porém, existe um aqui que se chama style, e é esse que a gente vai precisar usar para alterar o estilo do nosso texto e, dessa forma, conseguir alterar a cor, tá? Então, quando a gente está instanciando um text, um widget text, que nada mais é do que uma classe, a gente está passando como primeiro parâmetro uma string, e depois a gente vai passar como parâmetro nomeado dele o style, tá? E qual data type recebe esse style? Ele recebe um string, um int, um widget? O que ele recebe? Então, se a gente deixar o cursor em cima de style e segurar Ctrl B, a gente pula para a implementação desse código dentro da classe text. Tá? E você vê que o tipo, o data type desse parâmetro ou dessa propriedade da classe text é text style. Tá? E text style nada mais é do que uma classe, por sua vez. Segurando Ctrl B, a gente pula para a implementação desse código também. E você vê que ele também é uma classe. Tá? Agora, voltando à nossa homepage.dart, para o parâmetro style, a gente vai então passar um text style. Beleza? Abre e fecha parênteses. Então, isso está chamando o construtor da classe textStyle. Ok? E ela recebe como parâmetros, entre vários parâmetros, color. E para essa color, a gente quer atribuir qual valor? Colors.white, que é branco. Certo? E eu vou apertar Ctrl S para já atualizar o nosso aplicativo. Então, textStyle também é uma classe. E se você pular para a implementação dessa classe, Ctrl B, você vai ver todos os parâmetros possíveis que alteram propriedades dessa classe textStyle, certo? Então, nesse caso, todos os parâmetros são nomeados, olha só, certo? E a gente atribuiu, aliás, usou o parâmetro color para atribuir o valor da propriedade color, que aí sim altera a cor dos botões, ou dos textos que estão contidos nos botões numéricos do nosso aplicativo. Compreendido? Agora, tem um problema ainda, né? O nosso botão com um ícone dentro,
não teve a cor alterada. Por quê? Porque ele não está sendo criado nesse método, né? Esse método cria só os botões numéricos. Então a gente vai para a parte do código que está implementando esse botão, lá para baixo. Essa parte do código cria esse botão de backspace, ou de apagar, né? E o ícone backspace é que tem a cor preta. Então a gente tem que alterar a cor do ícone, beleza? Ícone, por sua vez, é um widget. Se a gente pular para a implementação dele, você vê que ele é uma classe icon que herda de stateless widget. Então ele também é um widget. E no construtor dele, como primeiro parâmetro, ele tem um parâmetro posicional, que é icon, que a gente já passou como esse ícone aqui de backspace, né? E ele possui outros parâmetros que são nomeados, né? Entre eles, color, olha só. Então a gente vai usar esse parâmetro, tá? Então, dentro do construtor de icon, a gente vai passar o parâmetro nomeado color. E a gente vai usar colors.white, tá? Segurar Ctrl S para aplicar esse código e aí você vê que aí sim a cor foi alterada. Beleza? Ainda tem um problema, né? Quando a gente clica no botão, a forma dele é quadrada, né? Mas a gente tinha planejado de que a forma dos botões fosse redonda ou circular quando a gente clicasse, né? E a gente ficou de decidir, inclusive, se aquela forma circular ia ficar sempre aparente ou se apareceria só quando a gente clicasse. Por enquanto não vamos se preocupar com isso, né? Vamos deixar só quando clica, mas vamos alterar essa forma. Ao invés de quadrado, a gente quer que seja redondo. Como a gente faz isso? Então, voltando para a parte do código que implementa esses botões numéricos, a gente vai aqui dentro de Material Button, né? Aqui tá o abre parênteses e fecha parênteses. Então, tudo que está entre esses parênteses são parâmetros do construtor desse Material Button, que também nada mais é do que uma classe, certo? Que herda de stateless widget. Portanto, ele também é um stateless widget. Beleza? Então, como parâmetro dele, ele possui um parâmetro chamado shape, tá? Que significa forma ou formato em português. E para esse shape, a gente precisa passar qual tipo de dado? Uma string, um int, um outro widget, o quê? Se você não sabe, ou quando você não sabe qual data type um parâmetro exige, você pode deixar o cursor em cima desse parâmetro e segurar Ctrl B para pular para essa implementação do código do Flutter, tá? E aí você vê que o tipo de dado desse parâmetro, ou dessa propriedade da classe Material Button é shapeBorder, tá? Então a gente vai passar alguma classe que herde de shapeBorder. No nosso caso, a gente quer que o botão seja circular, que a forma do botão seja circular. Então a gente vai passar CircleBorder, tá? Abre e fecha parênteses. E o que é CircleBorder? Nada mais é do que uma classe, tá? Então ele é uma classe chamada CircleBorder que herda de shapeBorder. Então, portanto, CircleBorder é um shapeBorder. Por isso que a gente pode passar esse CircleBorder para esse parâmetro shape. Voltando lá para shape, olha só. O data type é shapeBorder. Por isso ele aceita esse CircleBorder. Ficou claro? Então, agora sendo o CircleBorder, ele vai deixar o formato do nosso botão circular. Eu vou segurar Ctrl S para aplicar essa alteração. E se a gente clica nos botões agora, olha só, redondos. Beleza? Mas o nosso botão com ícone não está sendo implementado nesse método, lembra? Então a gente tem que alterar ele à parte. Mas vai ser exatamente o mesmo código, porque mesmo o ícone está dentro de um Material Button, certo? Então eu vou simplesmente copiar essa parte de código aqui, Shape Circle Border, e a gente vai lá para a área que está implementando esse botão, que é aqui, né, Material Button. Então, abaixo de onPressed, que é um dos parâmetros, né, a gente vai colocar o outro parâmetro, que é o Shape. Agora eu vou segurar Ctrl S para aplicar esse código e você vai ver que o botão ficou circular.